Ela limpava o chão que ele pisava sem perceber. Ele assinava contratos milionários, enquanto ela esfregava o mármore brilhante dos corredores onde ele andava. Dois mundos tão distantes que nem o mesmo horizonte os alcançava. Mas o destino tem uma forma cruel e bonita de aproximar o que o mundo insiste em separar. E quando os olhos de Camila e Ricardo se encontraram pela primeira vez, nenhum dos dois sabia que aquele silêncio seria o início do amor mais improvável, mais doloroso e mais verdadeiro que qualquer um deles jamais viveria. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Camila dos Santos nasceu em uma sexta-feira cinzenta de julho, no maior hospital público da cidade, onde as camas eram compartilhadas, os lençóis tinham manchas que ninguém sabia de onde vinham, e o cheiro de desinfetante barato se misturava com o odor de suor e desespero. Seu pai, João dos Santos, era coletor de lixo municipal. Trabalhava de madrugada, das 22 horas às 6 da manhã, 7 dias por semana, sem férias, sem descanso, sem nada. Sua mãe, Maria Rosa dos Santos, conhecida por todos como Dona Rosa, era costureira de rua. Trabalhava em uma casa de tábuas emperradas, com uma janela que não abria direito e um telhado que caía pedaços durante as tempestades. Costurava roupas de pessoas que não tinham dinheiro para comprar em lojas e ganhava R$ 3 por peça. R$ 3. Camila contava isso aos 12 anos, quando ajudava a mãe a contar o dinheiro do mês. R$ 3 por peça. 10 peças por dia. R$ 30 por dia. R$ 900 por mês. Mas nem sempre conseguia 10 peças. Às vezes 5, às vezes 3, às vezes nenhuma. Quando Camila tinha 7 anos, o pai dela morreu. Não foi em um acidente dramático de cinema, nem em uma batalha épica contra a doença. Foi em uma terça-feira comum, às 3 da manhã, quando o caminhão de lixo rolou sobre o corpo dele e ninguém viu. Ele estava consertando uma roda solta, curvado, concentrado, quando o caminhão começou a recuar. O sinal de ré não funcionava. O motorista não ouviu nada. Quando percebeu, já era tarde. O nome dele, João dos Santos, foi registrado apenas no cadáver da prefeitura. O corpo foi enterrado no cemitério público sem família autorizado, sem flores, sem música, sem lágrimas de quem não tinha visto o corpo. Camila só viu a camiseta manchada de óleo, rasgada nas costuras, que a mãe guardou em um saco plástico e guardou no armário. Camila não chorou no enterro. Chorou 3 dias depois, quando encontrou a camiseta na pilha de roupas. Segurou no rosto e chorou em silêncio, enquanto a mãe costurava em casa cantarolando uma música antiga que nem ela mesma entendia. A casa de Camila não tinha luz constante. A energia era cortada 2 vezes por semana, às vezes 3. Quando a luz apagava, ela estudava com a luz do celular, a bateria quase morta, os dedos tremendo de frio. O piso era de terra batida. As paredes tinham rachaduras que cresciam com as chuvas. O banheiro era um vaso de plástico que ficava no quintal e cheirava feio quando ventava. Mas Camila não se importava com o chão sujo, não se importava com a luz que faltava. Não se importava com o banheiro que ficava fora. Ela tinha algo que a maioria das pessoas da rua dela não tinha. Uma mente que recusava aceitar o destino. Ela trabalhava como faxineira em prédios comerciais desde os 16 anos. Precisou mentir sobre a idade no primeiro emprego. Disse que tinha 18. O patrão não perguntou mais nada. Aceitou. Limpava banheiros de executivos que nunca viam seu rosto. Limpava escadas de mármore que ela não podia olhar de dentro, porque os prédios eram de gente que não a enxergava. Limpava vidros de escritórios onde pessoas vestiam ternos que valiam mais do que sua mãe ganhava em 2 anos. Limpava tapetes de lã que ela não podia tocar, porque os tapetes eram de gente que não sabia que ela existia. Às vezes, quando limpava um banheiro de empresa, ela encontrava bilhetes de amor no espelho, escritos em caneta hidrocor colorida. Te amo mais que tudo. Você é minha vida. Nunca vou te deixar. Juntos para sempre. Lia, limpava, e depois olhava para o vidro limpo, sem mais nada escrito. E pensava, será que eles ainda estão juntos? Será que o amor que eles escreveram ainda existe 3 meses depois? 1 ano depois?
5 anos depois, ela não sabia, mas sabia que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de palavras no espelho para existir. Camila estudava à noite. A escola técnica era distante 8 quilômetros de casa. Pegava o ônibus lotado 2 vezes por dia, com o caderno debaixo do braço, o lápis na mão, os olhos cansados. O ônibus era velho, o motor gritava. O ar-condicionado não funcionava nunca. As pessoas olhavam para ela, para a roupa simples de segunda mão, para o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, para o olhar que não era de quem aceita o destino sem lutar. E algumas vezes alguém dizia algo. Você é faxineira, não é? Sou. Então, por que está estudando técnico em administração? Porque quero mudar de vida. A pessoa olhava para ela de cima a baixo, depois virava o rosto para a janela. Não dizia mais nada. Mas Camila sabia o que estava pensando. Ela não vai mudar nada. Ela é só uma faxineira de 16 anos. Ela vai morrer limpando banheiro de gente rica. Camila não respondia. Não precisava. Sabia que no final a prova seria o diploma. E o diploma ela queria. Não por vaidade, não por orgulho, por necessidade. Porque sabia que, sem diploma, sem formação, sem qualificação, a vida dela seria sempre a mesma. Sempre o ônibus lotado. Sempre o trabalho pesado de 12 horas. Sempre a energia cortada. Sempre a mãe costurando em casa até os olhos doerem. Sempre o pai enterrado sem flores, sem música, sem ninguém que realmente chorou. E ela não queria isso para si. Não queria isso para a mãe. Ela queria algo mais. Algo que ela não sabia nomear ainda, mas que sentia no peito quando via gente de terno entrando nos prédios que ela limpava. Algo que sentia quando lia livros emprestados da biblioteca pública. Algo que sentia quando sonhava acordada, limpando o chão, imaginando que um dia seria ela quem estaria sentada na cadeira de couro, assinando contratos, tomando decisões, sendo vista. E por isso, estudava. À noite, quando a casa estava silenciosa e a mãe já tinha dormido no sofá da sala, Camila se sentava à mesa de madeira rachada, com o caderno gasto de capa azul, o lápis quase sem ponta, a luz do celular fraca emprestada da vizinha. Estudava administração de empresas, conceitos de gestão, de finanças, de logística, de marketing. Conceitos que ela não entendia totalmente de primeira, mas que estudava com dedicação obsessiva. Repetia fórmulas até decorá-las, escrevia resumos até a mão doer. Lia o mesmo parágrafo 5 vezes até entender. Não tinha professor particular, não tinha cursinho, não tinha internet rápida. Tinha apenas vontade, e uma vontade que doía no peito quando não avançava no ritmo que queria. Às vezes a mãe entrava na cozinha às 2 da manhã, ainda acordada vendo a luz do celular. Sentava na cadeira velha de plástico que rangia quando alguém se sentava e olhava para ela. Minha filha, você não precisa fazer isso. Pode trabalhar mais, ganhar mais. Não precisa estudar tanto. Preciso, mãe. Você já trabalha demais, já estuda demais, já sofre demais. É por isso que preciso. Se não estudar, vou morrer limpando o banheiro. Dona Rosa não entendia totalmente, mas não dizia mais nada. Apenas ficava ali olhando, com os olhos cansados de quem costurou 12 horas por dia por 20 anos, com o coração apertado de quem via a filha sofrer e não podia proteger. Camila continuava estudando, e às vezes, quando a noite era muito longa e o sono era muito forte, e a mão doía tanto que o lápis quase caía, ela pensava em desistir, pensava em parar, pensava em largar o caderno, o lápis, o celular, pensava em dormir, em esquecer, em aceitar que essa era a vida dela. Mas então olhava para a camiseta do pai, que ainda estava guardada no armário, dentro do saco plástico, e pensava: se ele não pôde mudar, eu posso. Se ele não pôde vencer, eu vou vencer. Se ele morreu sem ver eu crescer, eu vou crescer por ele também. E continuava estudando. Anos se passaram. Camila continuava na mesma rotina exata. Trabalhava de 12 horas, estudava de 3 horas, dormia de 4 horas. Limpava, estudava, dormia. Limpava, estudava, dormia. Não tinha lazer, não tinha amigos, não tinha tempo.
Tinha apenas trabalho, estudo e a esperança de que um dia tudo mudaria. E quando chegou aos 21 anos, ela estava com o diploma técnico em mãos. Tinha o conhecimento na mente, tinha a vontade no coração, tinha a dignidade intacta, mas não tinha emprego fixo, e por isso começou a mandar currículos. Mandou para 50 empresas nos bairros ricos, nos prédios de vidro, nas ruas que ela limpava todos os dias. Recebeu 47 rejeições. 3 respostas que não eram respostas. Não estamos considerando seu currículo no momento. Não há vagas disponíveis agora. O perfil não é o nosso. E Camila não entendia. Tinha diploma técnico. Tinha conhecimento. Tinha vontade. Tinha experiência de 6 anos trabalhando. Só que o mundo não parecia querer enxergar nada, além da roupa simples, do cabelo preso, do olhar de quem não tem dinheiro para comprar roupas caras. Um dia, depois da 50ª rejeição, Camila chegou em casa com o coração apertado de um jeito que não sentia antes. Não era apenas frustração, era algo maior. Era a sensação de que o mundo tinha uma porta fechada e ela não tinha a chave. Dona Rosa, percebendo o olhar diferente, se aproximou com cuidado. "O que houve, minha filha? Me disseram que não sou o perfil de novo." Dona Rosa a abraçou com firmeza, como quem abraça alguém que está prestes a cair. "Perfil não é o que a gente veste, Camila. Perfil é o que a gente tem dentro, e você tem muito dentro." Camila sentiu o peito esquentar, mas sabia que, por mais que a mãe acreditasse, o mundo não estava tão fácil de mudar. O mundo não mudava por palavras boas, mudava por oportunidades, e oportunidades ela não tinha. E naquela noite ela continuou estudando, porque sabia que, se não estudasse, ninguém estudaria para ela. Se não buscasse, ninguém buscaria para ela. Se não acreditasse, ninguém acreditaria. Se não desistisse, ninguém desistiria por ela. E ela não ia desistir. Não agora, não depois de tudo que passou, não depois de tudo que a mãe passou, não depois de tudo que o pai passou. Ela ia continuar, mesmo sem saber se iria vencer, mesmo sem saber se iria conseguir, mesmo sem saber se o mundo iria abrir a porta. Ela ia continuar, porque continuar era a única coisa que sabia fazer. 5 anos se passaram desde que Camila recebeu o diploma técnico. 5 anos de currículos enviados, de entrevistas marcadas e canceladas, de rejeições que ela aprendeu a engolir em silêncio. 5 anos de trabalhar 12 horas por dia como faxineira, de estudar mais 3 horas à noite, de dormir 4 horas no sofá, que era também sua cama, de ver a mãe envelhecer mais rápido do que deveria, de ver as rugas se aprofundando no rosto de Dona Rosa, de ver as mãos da mãe ficarem mais calejadas, mais trêmulas, mais doloridas. Dona Rosa tinha 62 anos agora. Costurava menos porque os olhos não aguentavam mais 12 horas por dia. Camila tinha que pagar remédios para a pressão alta da mãe, para a dor nas costas, para a artrite que tinha começado a atacar as juntas das mãos. O dinheiro da faxina mal dava para isso. Mal dava para o aluguel atrasado, para a luz que voltava a ser cortada, para a comida que precisava ser barata, porque barata era o único tipo que podia comprar. Camila tinha 25 anos, mas se sentia de 40. Os olhos tinham olheiras que nenhum creme apagava. Os pés tinham calos que nenhuma palmilha alivia. As costas tinham dor que nenhum analgésico curava. Mas a mente? A mente ainda estava afiada, ainda estava cheia de ideias, ainda estava cheia de vontade de me sair daquele lugar. E foi exatamente nessa época, em uma terça-feira úmida de março, que o anúncio apareceu. Camila estava limpando o chão do saguão de um prédio comercial no centro da cidade quando viu, na mesa de recepção, um panfleto caído. Não era um panfleto de limpeza. Era um panfleto de processo seletivo. Empresa Montenegro vaga. Analista júnior de gestão salário. R$ 5.000 benefícios. Vale transporte, vale alimentação, assistência médica, assistência dentária, plano de carreira, requisitos, nível superior completo, ou em curso conhecimento em Excel inglês básico. Camila parou de passar o pano, segurou o panfleto com as 2 mãos, as mãos sujas de produto de limpeza, e leu. Leu de novo, R$ 5.000. Ela não sabia exatamente quanto ganhava por mês limpando prédios,
mas sabia que era menos da metade disso. Sabia que era pouco, sabia que era insuficiente, e agora tinha uma chance de ganhar 5.000. Mas havia um problema. O requisito era nível superior completo ou em curso. Camila tinha apenas diploma técnico. Não tinha faculdade, não tinha curso superior. Ela poderia ter tentado entrar de qualquer jeito. Poderia ter mentido. Poderia ter dito que estava cursando, mas não fez isso. Era honesta demais para isso. Era orgulhosa demais para isso. Deixou o panfleto na mesa, limpou o chão, terminou o trabalho, voltou para casa. Mas o panfleto não saiu da cabeça. Naquela noite, depois de 3 horas de estudo como sempre, Camila sentou na mesa e pensou. Pensou em tudo. Pensou na mãe. Pensou no pai morto. Pensou nos 5 anos de rejeição. Pensou nas 50 entrevistas que não deram em nada. Pensou nos 5.000 reais. E pensou em uma coisa que nunca tinha pensado antes. E se eu tentasse mesmo sem cumprir o requisito? E se eu mandar o currículo de qualquer jeito? E se eu explicar que tenho diploma técnico, que tenho 6 anos de experiência, que tenho vontade de aprender? E se eu pedir uma chance? Ela não sabia se ia funcionar, mas sabia que se não tentasse, não ia funcionar mesmo. No dia seguinte, Camila foi à biblioteca pública. Pegou um computador que tinha internet lenta. Entrou no site da empresa Montenegro. Encontrou o formulário de candidatura e começou a preencher. Nome: Camila dos Santos. Idade: 25 anos. Escolaridade: ensino médio completo. Place: técnico em administração. Experiência: 6 anos como faxineira em prédios comerciais. Inglês: básico, estudando há 2 anos. Excel: intermediário, autodidata. Não mentiu em nada. Escreveu a verdade. Toda a verdade. E na parte de carta de apresentação, escreveu o seguinte: Prezados, sei que não tenho o requisito de nível superior que vocês pedem. Sei que meu currículo não é o que vocês esperam ver. Sei que sou apenas uma faxineira que está tentando algo mais. Mas o que eu não tenho em diploma, eu tenho em experiência. Tenho 6 anos de trabalho duro. Tenho aprendizado autodidata. Tenho vontade de aprender mais. Tenho dignidade. Tenho determinação. Tenho respeito. Se vocês me derem uma chance, eu vou provar que valeu a pena. Não prometo ser perfeita, prometo ser dedicada. Não prometo saber tudo. Prometo aprender tudo o que precisar. Obrigada por ler esta carta, Camila dos Santos. Clique. Enviou. E depois disso, não fez mais nada. Não esperou resposta. Não ligou. Não perguntou. Apenas voltou para a rotina. Trabalhou. Estudou. Dormiu. Trabalhou. Estudou. Dormiu. 1 semana se passou. Nenhuma resposta. 2 semanas. Nenhuma resposta. 3 semanas. Nenhuma resposta. Camila já tinha esquecido. Já tinha assumido que não ia funcionar. Já tinha voltado a pensar que a porta estava fechada. E então, na 4ª semana, um e-mail chegou. Camila estava no ônibus, voltando do trabalho, com o celular na mão, bateria quase morta. Quando o e-mail chegou, ela não viu de primeira. Só viu quando chegou em casa, quando sentou na mesa, quando ligou o celular na tomada. Assunto: convite para a entrevista. Empresa Montenegro prezada Camila dos Santos. Temos o prazer de informar que seu currículo foi selecionado para a próxima etapa do processo seletivo. Gostaríamos de convidá-la para uma entrevista presencial na data de 15 de abril, às 14 horas, em nosso escritório no 20º andar do edifício Montenegro, na Avenida Paulista. Atenciosamente, equipe de recursos humanos. Empresa Montenegro. Camila leu. Leu de novo. Leu de novo. E então começou a chorar. Não eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma chance que parecia ter sumido e voltava do nada. Ela não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada no sofá, olhando para o teto rachado, pensando. Pensando em tudo o que precisava fazer. Pensando na roupa que ia vestir. Pensando no que ia dizer. Pensando no que ia responder se perguntassem sobre falta de faculdade. Pensando no que ia responder se perguntassem sobre Jing-Yang-ência em faxina. Na manhã seguinte, Camila foi à loja de roupas usadas do bairro.
Comprou a melhor roupa que tinha dinheiro para comprar. Um vestido preto simples, de manga longa que parecia novo. Um par de sapatos preto de salto baixo que não feria os pés, mas também não parecia de faxineira. Uma bolsa marrom de couro sintético que estava em promoção por R$ 20. Total gasto, R$ 87. Quase tudo o que tinha guardado. Mas valeu a pena. No dia da entrevista, Camila acordou às 4 da manhã. Não conseguiu dormir antes. Tomou banho frio porque o aquecedor quebrou. Passou um pouco de perfume barato que a mãe deu de presente no aniversário passado. Pentou o cabelo, prendeu num rabo de cavalo perfeito. Vestiu o vestido preto. Vestiu os sapatos pretos. Pegou a bolsa marrom e saiu de casa. O sol estava nascendo. O céu estava cinza. O ar estava frio. Camila sentia o coração bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Entrou no ônibus. Revisou mentalmente o que tinha preparado. Pensou nas perguntas que poderiam fazer. Pensou nas respostas que ia dar. Pensou no que não ia dizer. Durante o trajeto, observou as pessoas no ônibus. Observou os rostos cansados. Observou as roupas simples. Observou o mesmo olhar de quem está indo trabalhar e não tem escolha. E pensou, eu sou uma delas. Mas hoje eu posso não ser mais. Quando chegou na Avenida Paulista, Camila olhou para o prédio Montenegro. Era alto, muito alto. Fachada de vidro espelhado que refletia o céu. Portão de metal escovado. Portaria com segurança armado. Ela não se sentia preparada. Sentia-se pequena. Sentia-se fora de lugar. Sentia-se como quem entrou em um lugar que não era para ela. Mas entrou. O saguão era imenso. Piso de mármore branco que brilhava. Lustres de cristal que pendiam do teto alto. Plantas verdes em vasos grandes. Pessoas de terno andando rápido, falando ao telefone, como expressões sérias. Camila andou até a recepção. O recepcionista era um homem de terno azul, cabelo penteado para trás. Olhar que não era hostil, mas também não era acolhedor. Bom dia. Bom dia. Nome? Camila dos Santos. Tenho entrevista às 14 horas. O recepcionista digitou algo no computador. Analista júnior de gestão. Certo. Sente-se na sala de espera. Vão chamar seu nome. Camila sentou na cadeira de couro preto. Era confortável. Mais confortável do que qualquer cadeira que ela tinha sentado na vida. Ela olhou ao redor. Havia outras pessoas na sala de espera. 4 pessoas. Todas vestidas com roupas caras. Todas com pasta de couro. Todas com relógio que valia mais do que Camila ganhava em 6 meses. Uma delas, um homem de 30 e poucos anos, terno cinza, olhar de quem estava acostumado a vencer, olhou para Camila. Você também é para a vaga de analista? Sim. Onde você estudou? Ensino médio plus técnico em administração. O homem sorriu, mas não era um sorriso simpático. Era um sorriso de quem não leva a sério. E quanto tempo de experiência? 6 anos. Em quê? Faxineira. O homem soltou um riso baixo. Faxineira? Para vaga de analista? Camila não respondeu. Apenas olhou para a frente. Outra pessoa, uma mulher de cabelos loiros, terno rosa, maquiagem perfeita, olhou para Camila. Você sabe inglês? Básico. E Excel? Intermediário. A mulher não disse mais nada. Virou o rosto. Camila sentiu o rosto queimar. Sentiu o peito apertar. Sentiu vontade de levantar e sair. De ir embora. De não passar por isso. Mas não fez nada disso. Ficou sentada. Respirou fundo. Esperou. E então, o nome dela foi chamado. Camila dos Santos. Ela se levantou. Ajoelhou a bolsa. Caminhou até a porta que indicava. Entrou na sala de entrevista. A sala era pequena. Mesa de madeira escura. 2 cadeiras. Uma delas estava ocupada por uma mulher de 40 e poucos anos. Cabelo preto preso. Óculos na ponta do nariz. Olhar frio. Sente-se. Camila sentou. Sou Patrícia Oliveira, coordenadora de RH. Vou fazer algumas perguntas. Tudo bem. Patrícia pegou o currículo de Camila, olhou, fez uma careta quase imperceptível.
Você tem diploma superior? Não. Tenho técnico. O requisito era superior completo ou em curso. Sei, mas escrevi na carta que tenho experiência, que tenho vontade de aprender, que tenho... Eu li a carta. Patrícia interrompeu. Mas experiência em faxina não é experiência em análise de gestão. Eu sei, mas eu aprendo rápido. E eu... Deixe-me fazer as perguntas. Patrícia levantou a mão, interrompendo de novo. Você conhece SAP? Não. Consegue operar IRP? Não. Tem experiência com relatórios financeiros? Não. Então por que está se candidatando? Camila respirou fundo. Olhou nos olhos de Patrícia. Porque eu quero aprender. Porque eu tenho vontade. Porque eu não tenho diploma, mas tenho capacidade. E se vocês me derem uma chance, eu vou provar que valeu a pena. Patrícia olhou para ela por vários segundos. Silêncio. Tudo bem. Vamos continuar. E as perguntas continuaram. Técnicas. Dificilas. Camila não sabia a maioria das respostas, mas tentou. Tentou explicar o que sabia. Tentou mostrar que tinha conhecimento. Tentou mostrar que tinha vontade. A entrevista durou 40 minutos. Quando acabou, Patrícia fechou o caderno. Vamos analisar. Você saberá o resultado em até 10 dias úteis. Obrigada. Camila se levantou. Saiu da sala. Ao passar pela porta, viu alguém na sala ao lado. Um homem, de terno azul escuro, cabelo preto, curto, bem cortado, olhar atento, olhar que estava observando. Ele não disse nada, apenas olhou para Camila. E, naquele olhar, Camila sentiu algo diferente. Não era desprezo, não era julgamento. Ela não sabia o que era, mas era diferente. Saindo do prédio, Camila sentou no banco da calçada. Olhou para o céu. Respirou fundo. Não sabia se tinha passado. Não sabia se tinha chumbado. Não sabia se iria ouvir falar de novo. Mas sabia uma coisa. Ela tinha tentado. E se não tivesse tentado, nunca ia saber. E ela preferia saber que tentou e falhou, do que nunca ter tentado. Voltou para o ônibus. Voltou para casa. Voltou para a rotina. Mas algo tinha mudado. Algo dentro dela tinha se movido. Algo que não se movia há 5 anos. Esperança. Ela tinha esperança de novo. 10 dias úteis se passaram. Camila trabalhava como sempre. 12 horas de faxina, 3 horas de estudo, 4 horas de sono. Mas nas 12 horas de trabalho, havia algo diferente. Sua mente não estava apenas no piso que limpava, no banheiro que esterilizava, no vidro que purificava. Sua mente estava na entrevista, estava na resposta que deu, estava no olhar frio de Patrícia, estava no olhar daquele homem na sala ao lado. Ela não sabia quem era, não sabia o que fazia na empresa, só sabia que o olhar era diferente. Não era hostil, não era indulgente, era atento. Ela não sabia o que era. Na 11ª manhã, o e-mail chegou. Camila estava no ônibus, voltando do trabalho como sempre. Celular na mão, bateria quase morta, olhos cansados. Quando o e-mail chegou, ela não viu de primeira. Só viu quando chegou em casa, quando sentou na mesa, quando ligou o celular na tomada. Assunto: resultado do processo seletivo. Empresa Montenegro prezada. Camila dos Santos. Agradecemos seu interesse em trabalhar na empresa Montenegro. Após análise cuidadosa de todos os currículos selecionados, informamos que, neste momento, não haremos avançar com sua candidatura. Desejamos sucesso em sua busca profissional. Atenciosamente, Equipe de Recursos Humanos. Empresa Montenegro. Camila leu. Leu de novo. Leu de novo. E então, o coração apertou. Não foi um choque. Não foi um susto. Foi um apertar lento, como se alguém estivesse comprimindo o peito com as mãos. Ela não chorou, não gritou, não largou o celular. Apenas sentou na cadeira, olhando para o e-mail, e respirou fundo. Era a 51ª rejeição. 51ª vez que o mundo dizia que ela não era suficiente. 51ª vez que a porta parecia fechada. Mas, essa vez, foi diferente.
porque essa vez ela tinha sentido algo na entrevista, algo que não sentia nas outras 50. Ela tinha sentido que, por um segundo, teve uma chance real e tinha perdido. Naquela noite, Camila não estudou, não pegar o caderno, não pegar o lápis, não pegar o celular. Apenas ficou deitada no sofá, olhando para o teto rachado, pensando no que tinha errado, pensando na resposta que poderia ter dado diferente, pensando no que Patrícia tinha dito, pensando no homem na sala ao lado. De repente lembrou. Ela tinha visto alguém observando, alguém que não era Patrícia, alguém que estava na sala ao lado, alguém que olhava para ela com algo diferente. E se era? E se era aquele homem? E se era ele, e por que estava observando? Ela não sabia, mas queria saber. No dia seguinte, Camila voltou para o trabalho. Limpou, esterilizou, purificou. Mas, nas 12 horas, sua mente estava em outro lugar. E quando chegou às 6 da noite, ela não voltou para casa de primeira. Caminhou até o prédio Montenegro. Olhou para o prédio alto, para o portão de metal, para a portaria com segurança armado. E pensou, eu quero entrar de novo. Mas não podia. Não tinha convite. Não tinha entrevista. Não tinha nada. Então apenas ficou ali, olhando. E então, algo aconteceu. Um carro preto entrou na garagem. Um carro caro. Um carro que ela não sabia o modelo, mas sabia que era caro. O carro saiu da garagem, parou na frente do prédio. E um homem saiu. Era ele, o homem da entrevista. O homem de terno azul escuro. O homem de cabelo preto curto. O homem de olhar atento. Ele viu Camila. Ela não se moveu, não saiu. Não fingiu que não estava ali. Ele se aproximou. Você é Camila dos Santos? Sou. Você teve entrevista há 10 dias. Sim. Não foi selecionada. Sei. Ele olhou para ela. Silêncio. Por que está aqui? Camila respirou fundo. Porque eu queria saber quem era você. O homem sorriu. Não era um sorriso de desprezo. Era um sorriso de quem entendeu. Eu sou Ricardo Montenegro, diretor executivo da empresa. Camila sentiu o peito esquentar. Você era o diretor? Era. E por que estava na entrevista? Porque eu acompanho todos os processos seletivos de nível gerencial. Eu quero ver pessoalmente quem está entrando na empresa. E o que você viu? Ricardo olhou para ela. Por vários segundos. Silêncio. Vi alguém diferente. Diferente do quê? Diferente dos outros. Os outros tinham diploma. T tinham experiência em gestão. T tinham inglês avançado. T tinham tudo que o requisito pedido. Mas você, eu não tinha nada. Você tinha algo que eles não tinham. O quê? Dignidade. Camila sentiu o rosto corar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Ricardo olhou para ela de novo. Mas eu quero dizer algo. O quê? Eu vi sua carta. A carta que você escreveu no currículo. Sim, eu li. Todas as palavras. E eu achei incrível. Camila não sabia o que era isso. Inacreditável. Inacreditável que alguém escreva algo tão sincero, tão honesto, tão verdadeiro. Ricardo respirou fundo. Eu queria te dar uma chance. Camila sentiu o coração acelerar. Uma chance? Mas Patrícia, ela é a coordenadora. Ela decide. Eu não posso decidir por ela. Entendo. Mas eu posso fazer algo. O quê? Ricardo olhou para o prédio, olhou para Camila. Tem uma vaga nova. Vaga de assistente de gestão. Não é analista. É um nível abaixo. Mas é dentro da empresa. É um começo. Camila sentiu o peito esquentar. E você quer me dar essa vaga? Quero. Mas precisa passar por uma entrevista com Patrícia de novo. Ela vai me aceitar? Não sei, mas eu vou pedir para ela te dar uma chance. Camila respirou fundo. Obrigada. Não precisa agradecer. Você merece. Ricardo olhou para ela de novo. Vou te enviar o e-mail amanhã. Obrigada. E então Ricardo se afastou. Entrou no prédio. Camila ficou ali,
olhando. E naquele momento, algo dentro dela se acendeu. Não era apenas esperança. Era certeza. Ela sabia que dali em diante tudo poderia mudar, mas sabia também que não era fácil. Patrícia podia não aceitar. Patrícia podia dizer que não. Patrícia podia fechar a porta de novo. Mas Camila não ia desistir. Não agora. Não depois de tudo. Ela ia tentar de novo. E se não aceitasse, ela ia tentar de novo. E se não aceitasse de novo, ela ia tentar de novo. Porque tentar era a única coisa que sabia fazer. E naquela noite, Camila estudou de novo. Porque sabia que, se não estudasse, ninguém estudaria para ela. Se não acreditasse, ninguém acreditaria. Se não desistisse, ninguém desistiria por ela. E ela não ia desistir. Na semana seguinte, o e-mail chegou. Assunto: convite para a segunda entrevista. Vaga de assistente de gestão prezada Camila dos Santos. Temos o prazer de informá-la que você foi selecionada para uma segunda entrevista para a vaga de assistente de gestão. A entrevista será na data de 22 de abril às 10 horas, em nosso escritório no 20º andar. Atenciosamente, Patrícia Oliveira, coordenadora de RH Camila leu. Leu de novo. Leu de novo. E então começou a chorar. Não eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma chance que parecia ter sumido e voltava do nada. Ela não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada no sofá, olhando para o teto rachado, pensando. Pensando em tudo. Pensando na roupa que ia vestir. Pensando no que ia dizer. Pensando no que ia responder. Na manhã seguinte, Camila vestiu o mesmo vestido preto, vestiu os mesmos sapatos pretos, pegou a mesma bolsa marrom e saiu de casa. O sol estava nascendo, o céu estava cinza, o ar estava frio. Camila sentia o coração bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Entrou no ônibus, revisou mentalmente o que tinha preparado e, quando chegou no prédio Montenegro, olhou para o prédio alto e pensou: eu vou entrar de novo. Eu vou tentar de novo. Eu não vou desistir. E entrou. A segunda entrevista foi marcada para 10 dias depois. Camila não esperou. Não dormiu bem. A mente estava cheia de perguntas, de hipóteses, de possibilidades. Se falasse demais? Se falasse pouco? Se não entendesse uma pergunta? Se não conseguisse explicar? Se Patrícia não aceitasse? Se dissesse que não? Às 2 horas da madrugada, ela ainda estava deitada no sofá, olhando para o teto rachado, os olhos abertos, tentando organizar a mente. Não dormia. Só que, no fundo, sabia uma coisa. Precisava acreditar. Porque, se não acreditasse em si, ninguém acreditaria. E naquele instante, a verdade pesava. Ela precisava dessa vaga. Não apenas para mudar de vida, mas para ajudar a mãe, para dar uma vida melhor para Dona Rosa, para finalmente ter um lugar onde pudesse crescer sem ser julgada pela aparência, pela roupa simples, pelo cabelo preso, pelo olhar de quem não tem dinheiro para comprar coisas caras. No dia seguinte, a decisão foi tomada. Ela iria. Mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo com toda a história de rejeição no passado. Ao sair de casa, o sol já estava nascendo. O céu estava claro e o ar parecia leve. Mas Camila sentia o coração apertado. Ela não sabia o que estava esperando por ela dentro daquele prédio. Só sabia que, dali em diante, tudo poderia mudar. Ela entrou no ônibus, revisou mentalmente o que tinha preparado e, ao chegar na empresa Montenegro, olhou para o prédio alto, com fachada de vidro e ar imponente. O lugar parecia tão diferente de tudo que ela já conhecia. Uma sensação de deslocamento invadiu seu corpo. Ela não se sentia preparada, mas tinha algo dentro dela que não podia ser ignorado, a vontade de tentar. E foi assim que Camila chegou à empresa Montenegro, com o diploma técnico antigo nas lembranças, a roupa simples no corpo e o coração cheio de um sonho que parecia impossível. Quando entrou na sala de entrevistas, Patrícia já estava sentada, mas não estava só. Ricardo estava ali também, na cadeira ao lado. Camila, disse Patrícia, com voz fria, mas não tão fria como antes. Sou eu,
respondeu Camila com firmeza. Ricardo olhou para ela com atenção. Não havia desprezo. Não havia julgamento. Havia algo diferente. Algo que Camila não sabia nomear. Vamos começar, disse Patrícia. A entrevista começou com perguntas mais técnicas. Camila respondia com firmeza, com segurança, com conhecimento. Não era apenas memória, era compreensão. Ela explicou conceitos de gestão que tinha aprendido na faculdade técnica. Mostrou como aplicava soluções práticas que tinha aprendido na vida real, trabalhando 12 horas por dia. Apresentou ideias que surpreendiam. Patrícia, que começou com desprezo, começou a ficar desconfortável. Não era que ela não sabia as respostas, era que Camila sabia mais do que ela esperava. A entrevista durou mais tempo. Camila não mostrou medo, mostrou domínio. Ricardo, que assistia à entrevista, ficou impressionado, não apenas pela inteligência, mas pela forma calma e humilde de explicar. E naquele momento, algo nasceu dentro dele. Uma admiração, um interesse, algo que ele não esperava. Quando a entrevista acabou, Patrícia fechou o caderno. Vamos analisar. Você saberá o resultado em até 5 dias úteis. Obrigada. Camila se levantou, saiu da sala. Ao passar pela porta, Ricardo se levantou também. Camila, disse ele com voz calma, sou eu. Eu quero te dizer algo. O quê? Ele respirou fundo. Você foi incrível. Camila sentiu o rosto corar. Eu só fiz o meu melhor. Isso é o que faz você incrível. Ricardo olhou para ela. Por vários segundos. Silêncio. Vou te enviar o e-mail amanhã. Obrigada. E então, Ricardo se afastou. Camila saiu do prédio, sentou no banco da calçada. Olhou para o céu. Respirou fundo. Não sabia se tinha passado. Não sabia se tinha chumbado. Não sabia se iria ouvir falar de novo. Mas sabia uma coisa. Ela tinha tentado de novo. E se não tivesse tentado, nunca ia saber. Que ela preferia saber que tentou e falhou, do que nunca ter tentado. Voltou para o ônibus, voltou para casa, voltou para a rotina. Mas algo tinha mudado. Algo dentro dela tinha se movido. Algo que não se movia há 5 anos. Esperança. Ela tinha esperança de novo. 4 dias se passaram. Camila estava limpando o saguão de um prédio comercial como sempre, quando o e-mail chegou. Assunto: resultado do processo seletivo. Vaga de assistente de gestão prezada Camila dos Santos, temos o prazer de informar que você foi selecionada para a vaga de assistente de gestão na empresa Montenegro. O salário será de R$ 3.200, com benefícios de vale transporte, vale alimentação e assistência médica. Sua contratação será efetiva em 1 de maio. Por favor, confirme sua presença. Atenciosamente, Patrícia Oliveira, coordenadora de RH Camila leu. Leu de novo. Leu de novo. E então o mundo pareceu parar. Não foi um choque. Não foi um susto. Foi um calor que saiu do peito e se espalhou pelo corpo inteiro. Ela não chorou. Não gritou. Não largou o pano de limpeza. Apenas sentou no chão do saguão, onde estava limpando, e respirou fundo. Ela tinha conseguido. Ela tinha conseguido. Ela tinha conseguido. 3 vezes. Porque às vezes você precisa dizer 3 vezes para acreditar. E então ela chorou. Não chorou no saguão. Não chorou na frente das pessoas. Chorou no ônibus voltando para casa com o celular na mão, o e-mail aberto, os olhos marejados. Chorou no sofá, deitada, olhando para o teto rachado, com o coração cheio de algo que não sabia nomear. Era alegria. Era alívio. Era esperança. Era certeza. Ela tinha conseguido. Naquela noite, Camila não estudou. Não pegou o caderno, não pegou o lápis, pegou o celular, mandou mensagem para a mãe. Mãe, consegui. Eu consegui a vaga. Dona Rosa respondeu em segundos. Minha filha, eu sabia. Eu sempre sabia. E então Dona Rosa chegou em casa. Camila estava no sofá chorando. Dona Rosa se aproximou. O que houve, minha filha? Eu consegui. Dona Rosa abraçou Camila com força. Sabia que você era forte. Camila abraçou a mãe com força.
e naquele instante, algo dentro dela se acendeu. Não era apenas esperança, era certeza. Ela sabia que, dali em diante, tudo poderia mudar, mas sabia também que não era fácil. Ser assistente não era ser analista. Era um nível abaixo. Era um começo, mas era dentro da empresa Montenegro. Era dentro do prédio que ela limpava. Era dentro do mundo que ela não pertencia. E isso era tudo. Na manhã seguinte, Camila vestiu o mesmo vestido preto. Vestiu os mesmos sapatos pretos. Pegou a mesma bolsa marrom e saiu de casa. O sol estava nascendo. O céu estava claro. O ar parecia leve. Camila sentia o coração bater forte, mas não era medo, era certeza. Ela entrou no ônibus, revisou mentalmente o que tinha preparado, e quando chegou no prédio Montenegro, olhou para o prédio alto e pensou: eu estou entrando, eu estou começando, eu não desisti. E entrou. Os primeiros dias de Camila na empresa Montenegro foram intensos e silenciosamente transformadores. Ela chegou com a roupa simples que tinha, a bolsa modesta, os sapatos desgastados e o coração cheio de gratidão. Cada passo que dava dentro do prédio parecia um sonho que ela não sabia se podia tocar. O piso de mármore brilhante, os lustres grandes, o ar-condicionado suave, o corredor vasto, o ambiente que parecia pertencer a pessoas de outro mundo, tudo era diferente de tudo que ela já conhecia. Mas Camila não se deixou enganar. Sabia que mesmo dentro daquele mundo novo, ainda era a mesma pessoa. Humilde, trabalhadora, determinada. E isso não mudaria. Nos primeiros dias, ela foi apresentada à equipe. Patrícia, a coordenadora de RH, recebeu-a com um olhar que não era frio, mas não era acolhedor. Camila, você é nossa assistente de gestão. Vai trabalhar comigo. Obrigada. Não precisa agradecer. Apenas trabalha. Camila não se abalou. Ficou em silêncio, observando, aprendendo. Ricardo estava sempre por perto, mas não vinha até ela para conversar diretamente. Seu olhar estava sempre atento. Quando Camila entrava na sala, ele notava. Quando ela saía, ele observava. Não era apenas profissional. Era algo mais silencioso, mais profundo, que ele não sabia nomear ainda. Uma das primeiras semanas, Camila estava trabalhando em um relatório complexo sobre gestão financeira da empresa. Tinha dificuldades com alguns cálculos, mas não pediu ajuda. Preferiu tentar resolver sozinha. Ficou horas na mesa, revisando, calculando, tentando. A luz amarelada da mesa cair sobre o papel, o cansaço nos olhos, o coração apertado de querer acertar. Ricardo, passando pela sala, viu isso à noite, quando a empresa estava quase vazia. Ele entrou silenciosamente. Está com dificuldade? Camila se assustou. Um pouco, respondeu com a voz baixa. Posso ajudar. Ele se aproximou, olhou o relatório e começou a explicar. Sua voz era calma, paciente. Não era arrogante. Não era superior. Era como quem queria realmente ajudar. Camila assistiu com atenção. Aprendia rápido. Quando terminaram, Ricardo olhou para ela. Você é muito inteligente. Camila sentiu o rosto corar. Obrigada. Ele não saiu imediatamente. Ficou ali olhando para ela. Camila, eu... quero dizer algo. Ela ficou surpresa. O quê? Quando te vi naquela primeira entrevista, eu sabia que você era diferente. Não era apenas o conhecimento, era a força, a dignidade. Mesmo sendo humilhada por colegas, você não se abaixou. Isso me impressionou profundamente. Camila sentiu o peito esquentar. Eu não sabia que alguém notaria. Eu notei e continuo notando. Todos os dias. Ricardo se aproximou mais. Não houve toque, não houve palavras de amor. Mas houve algo entre eles. Um silêncio que dizia tudo. Um espaço que se abriu entre dois corações que não sabiam que estavam se encontrando. E naquele momento, algo nasceu. Não era apenas admiração profissional. Era algo mais profundo. Mas eles não sabiam ainda. Ato 5. Os primeiros anos.
E o que nem eles percebiam que estavam sentindo 2 anos se passaram desde que Camila começou a trabalhar na empresa Montenegro. 2 anos de relatórios precisos, de ideias inteligentes, de horas extras sem reclamar, de dedicação que ninguém mais tinha. 2 anos de Patrícia, que antes era fria, agora a tratava com respeito. 2 anos das pessoas da equipe, que antes a olhavam com indiferença, agora a olhavam com admiração. Camila tinha sido promovida a assessor de gestão. Não foi rápido. Foi depois de 2 anos de trabalho duro, de relatórios precisos, de ideias inteligentes, de horas extras sem reclamar, de dedicação que ninguém mais tinha. Mas Camila não se mudou. Continha a mesma pessoa. Humilde, trabalhadora, determinada, a roupa ainda era simples, mas bem cuidada. Os sapatos ainda eram desgastados, mas limpos. O cabelo ainda era preso, mas sempre arrumado. O olhar ainda era modesto, mas cheio de confiança. Ricardo estava sempre por perto, sempre observando, sempre presente, mas sem dizer nada, porque o amor verdadeiro não precisa de palavras rápidas, precisa de tempo, de silêncio, de respeito. Uma noite, Camila estava trabalhando até tarde. A empresa estava quase vazia. O prédio estava silencioso, as luzes apagadas na maioria dos corredores. Ela estava na mesa, revisando um relatório importante sobre logística de distribuição. Ricardo entrou na sala. "Ainda está trabalhando?" "Tenho que terminar isso", respondeu Camila com a voz calma. "Posso ajudar?" Ele se aproximou. Ficaram lado a lado, trabalhando juntos. O ambiente estava quieto, a luz amarelada da mesa, o silêncio. E naquele momento, algo aconteceu. Ricardo olhou para Camila. Ela olhou para ele. Não houve palavras, mas houve um sentimento. "Camila", disse ele com voz baixa. "Ricardo, eu preciso te dizer algo." Ela ficou surpresa. "O quê?" Ele se aproximou mais. "Eu não sei como explicar, mas desde que te vi naquela primeira entrevista, algo mudou em mim. Não é apenas admiração profissional. É algo mais." Camila sentiu o coração acelerar. "Eu também sinto algo." Ricardo sorriu. "Algo?" "Sim. Algo profundo. Algo que eu não esperava sentir." E naquele instante, ele se aproximou. Não houve toque imediato, mas houve proximidade. "Camila, eu sinto algo por você." Ela sentiu o rosto corar. "Eu também sinto algo por você, Ricardo." E naquele momento, eles se olharam, com olhos que não sabiam nomear o que estava acontecendo. O amor nasceu do silêncio, do respeito, da coragem, do trabalho duro, da dignidade, e dali em diante, tudo mudou. Camila não era apenas a faxineira que se tornou assessora. Era a mulher que Ricardo começou a ver com algo diferente. Ricardo não era apenas o diretor rico, era o homem que Camila começou a sentir algo diferente. Mas eles não se disseram, "amo você." Não era o momento. O amor verdadeiro não nasce de um "amo você" dito rápido. Nasce de silêncio, de respeito, de dias trabalhando juntos, de olhares que se encontram sem palavras, de corações que se abrem sem pressão. E assim, Camila e Ricardo continuaram trabalhando juntos, cada dia mais próximos, cada olhar mais profundo, cada silêncio mais cheio de algo que eles não sabiam nomear. 3 anos se passaram. Camila tinha sido promovida a coordenadora de gestão. Não foi rápido. Foi depois de 5 anos de trabalho duro, de relatórios precisos, de ideias inteligentes, de horas extras sem reclamar, de dedicação que ninguém mais tinha. E Ricardo, ele estava sempre por perto, sempre observando, sempre presente, mas sem dizer nada. Porque o amor verdadeiro não precisa de palavras rápidas, precisa de tempo, de silêncio, de respeito. Uma noite, um problema surgiu na empresa. Um cliente importante ameaçou cancelar um contrato de milhões. A equipe estava em pânico. Patrícia estava nervosa. Outros funcionários estavam desesperados. Camila, no entanto, permaneceu calma. Ela estudou o contrato, analisou os dados, encontrou o problema. Era um erro de comunicação,
Um mal-entendido simples. Ela apresentou uma solução para Ricardo. Ele ouviu, aceitou, aplicou. O cliente ficou feliz. O contrato foi mantido. A empresa salvou milhões. Ricardo olhou para Camila com orgulho. Não era apenas orgulho profissional. Era algo mais. Você salvou a empresa, disse ele. Não, eu apenas trabalhei. Você é incrível. Camila sorriu. Obrigada. E naquele momento, Ricardo se aproximou. Camila, eu preciso te dizer algo importante. Ela ficou surpresa. O quê? Ele respirou fundo. Estou apaixonado por você. Camila sentiu o coração acelerar. Eu também estou apaixonada por você, Ricardo. E naquele momento, ele se aproximou. E finalmente se beijaram. Não foi um beijo de filme. Foi um beijo sincero, de duas pessoas que haviam atravessado dificuldades e finalmente encontraram algo verdadeiro. O amor que nasceu do silêncio, do respeito, da coragem, finalmente tinha um nome. E dali em diante, tudo mudou. Camila não era apenas a mulher que Ricardo admirava. Era a mulher que Ricardo amava. Ricardo não era apenas o homem que Camila admirava. Era o homem que Camila amava. E juntos, eles construíram algo verdadeiro. Uma semana depois, Ricardo convidou Camila para sair. Não foi um jantar caro. Foi um restaurante simples, mas foi o lugar deles. Dona Rosa veio visitar. Ao ver Ricardo, sorriu. Minha filha, você encontrou alguém especial. Camila abraçou a mãe. Ele é especial. Ricardo, ao lado, sorriu. Ela é ainda mais especial. E naquele momento, todos se abraçaram. O amor havia vencido. O preconceito havia caído. A dignidade havia permanecido. E, finalmente, Camila e Ricardo tiveram um final feliz. Não foi fácil. Houveram dificuldades. Houve preconceito. Houve humilhação. Houve trabalho duro. Houve silêncio. Houve espera. Mas, no final, o amor venceu. Porque amor verdadeiro não tem classe, não tem cor, não tem endereço. Amor verdadeiro é coragem, é respeito, é silêncio que diz tudo, é tempo que constrói, é dignidade que permanece. E assim, Camila e Ricardo viveram juntos, felizes, com o coração cheio de amor. Um ano depois, eles se casaram. Não foi um casamento grande, não foi um casamento luxuoso, foi um casamento simples. Mas foi o casamento deles. Dona Rosa estava lá, chorando, feliz. A equipe da empresa estava lá, aplaudindo, feliz. E no final da cerimônia, Ricardo segurou a mão de Camila e disse: Você mudou minha vida. Camila sorriu. Você mudou a minha também. E naquele momento, se abraçaram. O amor que nasceu do silêncio, da coragem e do respeito continuava vivo. E assim, Camila e Ricardo viveram felizes, juntos, até o final de suas vidas. 10 anos se passaram. Camila e Ricardo continuaram juntos. A empresa Montenegro cresceu. Camila foi promovida a diretora de operações. Ricardo, ainda diretor executivo, mas sempre apoiando ela. Dona Rosa viveu os últimos anos com eles, feliz, sem mais preocupações. Morreu abraçada com os dois, sorrindo, com o coração cheio de amor. E, em uma noite especial, Camila e Ricardo se lembraram do primeiro dia. Lembra daquela primeira entrevista? Disse Ricardo. Sim, eu estava tão nervosa. Eu também. Eles se olharam. E aquele dia, quando te humilharam? Eu não desisti. E eu não te deixei. E naquele momento se abraçaram. O amor que nasceu do silêncio, da coragem e do respeito continuava vivo. E assim, Camila e Ricardo viveram felizes, juntos, até o final de suas vidas.